Rapaz, querido, nós estamos aqui com a nossa lição de número 3. Hoje nós vamos estudar a conversão de Saulo de Tarso, né? Esse homem, conforme nós vimos na lição passada, foi um perseguidor terrível, né, do Evangelho. Ele, na sua ignorância, ele odiava os crentes, odiava a igreja, achando que, como eles achavam que era uma seita, né? Então ele fazia isso para defender a fé judaica. Mas ele estava tremendamente equivocado, né? E ele teve esse encontro maravilhoso com Jesus, que transformou o perseguidor a perseguido, né? Então nós vamos estudar hoje a lição de número 3, de 17 de outubro, a conversão de Saulo de Tarso. O nosso texto áureo está em Atos 9, versículo 3 e 4, e a verdade prática também diz o seguinte: a verdade prática é a síntese da lição, né? A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem, né? É benção, vai ser benção. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em capítulo 9, versículo de 1 a 9 de Atos dos Apóstolos. Você pode ler, né? E é uma leitura bastante conhecida, né? E com certeza nós vamos aprender muito hoje. Mas antes eu queria só trazer uma lembrança para você, né? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí hoje. Do lado direito aí do vídeo, né, tem a palavra inscrever, né? Você dá só um toquinho aí, entendeu? Aí você está inscrito, a palavra muda de inscrever para inscrito. Se caso isso não acontecer, você faz um login aí. Login é só você clicar, vai abrir no teu e-mail e você vai botar a tua senha e vai voltar ao normal, né? Então Deus te abençoe, que você possa se inscrever, dar o seu toquinho aí no sininho para receber novos avisos, né? E também dar o seu like se você gostar, tá bom? Compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, me diga de onde você é, tá bom? Eu estou feliz aí com a tua presença, visitando aí o nosso canal, é uma honra para mim, tá bom? Deus te abençoe, volte sempre, tamo junto, tá bom? Bem, então, nessa lição de hoje, a conversão do apóstolo Saulo de Tarso, né? Porque esse perseguidor, realmente ele teve a sua vida mudada. A conversão do apóstolo Paulo foi uma coisa radical, né? Desde o dia que ele teve aquele encontro com Jesus, ele nunca mais olhou para trás, né? Ele foi uma coisa que realmente é um exemplo para nós. Ele teve a sua vida completamente regenerada, certo? Sua vida transformada, a sua mente, né? O seu pensamento, as suas emoções, a sua vontade, né? Foi uma mudança tremenda que houve na vida do apóstolo Paulo. Então nós vamos começar hoje com a nossa introdução. A conversão de Saulo de Tarso, ela foi indiscutivelmente, né, um dos fatos mais importantes da história do cristianismo. Pela maneira brutal como ele perseguia a igreja, né, ele depois foi perseguido. E quando ele era perseguido, com certeza ele entendia o que estava acontecendo. Isso ajudou ele a suportar, porque ele estava do lado de lá, entendeu? Hoje ele estava do lado de cá, mas ele sabia como estava funcionando. E quando ele era, por ter sido fariseu também, ele sendo fariseu, quando ele se converteu, que eles perseguiam ele sabia, né, quem é que estava perseguindo, por quê. Então isso aí era mais uma força para ele entender os fatos que estavam acontecendo. Ele não estava verde na perseguição, né? Então isso aí tudo ajudou ele. Mas ele era um homem muito forte, de caráter mesmo, firme, né? Era uma pessoa, o que eu admiro no apóstolo Paulo era a convicção que ele tinha. Ele era uma pessoa muito convicta da sua fé, né? Ele no finalzinho da vida, quando
o diabo podia dizer para ele, ó, tá vendo? Você acabou sozinho, sofreu tanto, fez tanto. E o que ele diz? Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, isso aí demonstra o quê? Ele, depois que se converteu, aí ele tinha uma fé inabalável. Entendeu? Era um homem de muita convicção. E isso ajudou ele a chegar onde ele chegou. Entendeu? Então, nós vamos ver aqui, né, ele foi um dos mais importantes, isso aí foi um dos acontecimentos mais importantes, aquele encontro dele com Jesus na estrada de Damasco. Então, Saulo se tornou um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Né? Ele era o que mais combatia, depois se tornou o maior defensor. Você está vendo como é que Deus muda as pessoas? Né? Hoje você pode ver uma pessoa aí que é até inimigo do Evangelho, mas se ele se converter, ele pode ser um dos maiores defensores, como aconteceu com Saulo. Né? Então, nessa lição, a gente vai ver como ele passou por uma mudança radical. Eu também sempre considero que a mudança na vida do apóstolo Paulo ela foi radical, muito radical mesmo, foi completa, não houve meio termo, porque muitas vezes acontece em certas conversões que é meio termo, a pessoa não se converte completamente, ele sempre fica um pé lá, outro cá. Né? Isso aí é que atrapalha às vezes o crescimento espiritual dessas pessoas. Então, no caminho de Damasco, né, houve aí de um modo poderoso, né? Jesus chamou a razão e o entendimento de Saulo. Esse mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, por um lado, né, isso aqui que eu acho uma chave. Por um lado, né, Jesus tomou a iniciativa. Por outro lado, Saulo respondeu com arrependimento. Isso aí sempre existe. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, toda conversão ela tem iniciativa de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é pela fé na pregação que a gente recebe o Espírito Santo. Agora, tudo tem que ver o quê? É uma resposta do ser humano. Toda iniciativa na salvação vem de Deus. É sempre Deus buscando o homem. Agora, só se converte quem responde com arrependimento. E a pessoa pode ouvir a palavra todo dia, não se arrepende, não se converte, não tem resposta. Então ele vai viver daquele jeito. Entendeu? Então quando nós pregamos a palavra e há resposta, a pessoa resolve aceitar o que está escrito, ele se converte. Aí vem o arrependimento, vem a mudança de vida, vem a conversão, vem tudo isso. Que nós vamos ver aqui na vida do apóstolo Paulo. Tá? Número 1. Conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Preste atenção. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Número 1. A conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Certo? Então, essa experiência sobrenatural de Saulo, aqui no capítulo 9, no caminho de Damasco, né, foi surpreendido. Ele foi surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do meio-dia. O perseguidor caiu por terra, né, e ficou cego, 3 dias cego. Foi preciso que Ananias fosse lá orar por ele, né, para completar a obra. Então, pelos seus argumentos racionais, Saulo jamais ouviu o Evangelho. Ele viu morrer Estevão, mas não se converteu. E com certeza ele ouviu o Evangelho, mas nunca se converteu. Né? Mas ali naquele encontro impactante com Jesus, né? Quando a Bíblia diz ali que indo ao caminho, né, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou-se um resplendor de luz. Entendeu? E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Então você vê aqui que ele foi impactado por aquilo. Entendeu? Isso aí que foi importante. Aí alguém fala: mas ele estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo a igreja. Mas não tem como separar Jesus da igreja. Tem como separar o cabeça do corpo?
Não tem como eu cortar a cabeça e viver separado do corpo. Não tem como. Cabeça e corpo é junto. Há uma unidade na igreja, o corpo místico de Cristo é a igreja. Então não tem como separar a igreja de Cristo. Quem persegue a Cristo, persegue a igreja. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Entendeu? Quem fala mal da igreja, fala mal de Cristo. Quem fala mal do corpo, fala mal da cabeça. Ninguém pode falar, não, eu estou falando mal só do corpo, da cabeça, não. Está falando mal do corpo todo. Então Cristo é o cabeça da igreja. Então tudo que eu faço com a igreja vai refletir em Cristo. Ah, entendeu? Essa é a questão. Então Saulo perseguia a igreja, mas ele estava perseguindo, na verdade, era Jesus, que é o cabeça. Entendeu? E ele aqui, né, ele foi surpreendido por essa experiência sobrenatural. É claro que nem todo mundo, né? Isso aqui é uma coisa singular, aconteceu com ele. Nem todo mundo vai ser salvo com experiências sobrenaturais. Em regra, nós somos salvos ouvindo a palavra. Aí o Espírito Santo opera o novo nascimento em nós, com base no sangue de Jesus. Então, nem todo mundo vai ter uma conversão impactante, como teve o apóstolo Paulo, né? Mas para ele foi necessário Jesus aparecer pessoalmente para ele e se declarar: eu sou Jesus. Entendeu? Jesus se declara para Paulo: eu sou. Quando ele caiu por terra, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Há muitos anos eu ouvi um pregador dizer que quando Paulo caiu, que ele falou: quem és tu, Senhor? Ele já falou: és tu, usando a palavra Kyrios, Senhor. Quem és tu, Senhor? Kyrios. Já entendendo que Jesus já era divino. Entendeu? Já caiu submisso. Entendeu? Veja só, a conversão é momentânea, né? Ele já caiu entendendo que a coisa, que a partir dali a coisa ia ser diferente, nasceu de novo, né? Então, nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. A mente dele abriu, entendeu? Mas houve resposta. Não tem, Deus, ele não força a barra a ninguém, ele não obriga ninguém. Deus sempre usa os meios legais. E o que ele espera da gente é uma resposta positiva. E Paulo deu uma resposta positiva, já reconhecendo Jesus como Senhor. Entendeu? Número 2 aqui. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Bem, o impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Ele foi surpreendido. E Deus é assim. Deus é Deus de surpresa. Deus nos surpreende. E Deus é Deus daquele que, de repente, entendeu? Quando tu menos espera, acontece. Deus é assim. Entendeu? O tempo é dele, não é nosso. Entendeu? Então, imbuído por uma coragem racional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca às autoridades para destruir os crentes. A verdade era essa. Entendeu? Ele queria acabar com os seguidores de Jesus. Entretanto, né, o Senhor Jesus tomou a iniciativa. É sempre assim, eu vou repetir o que eu já falei. O Espírito Santo que convence, nós. Então a iniciativa é sempre dele. Cabe a nós aceitar ou não. Entendeu? Mas o homem de si mesmo, ele nunca vai procurar Deus. Ele sente falta, mas não, ele vai procurar uma outra coisa. Ele não sabe como encontrar Deus. Ele sente falta de Deus, sente necessidade de Deus, mas não sabe como encontrar. Aí vem o Espírito Santo e orienta o caminho para Deus. Qual é o caminho para Deus? Jesus se apresentou como o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém venha ao Pai a não ser por mim. É o caminho para Deus, é Jesus. Mas se a pessoa não for colocada pelo Espírito no caminho certo, ele vai procurar o caminho da idolatria, da religião enganosa, ele vai ficar rodando por aí, porque ele tem dentro dele a necessidade de Deus, mas se ele não se submeter ao Espírito, ele não vai encontrar o Deus verdadeiro. Entendeu? Então, Saulo teve que ser sacudido na sua estrutura, espírito, alma e corpo.
foi sacudido por Jesus ali, entendeu? Para que ele pudesse entender que ele não é nada e que Deus é tudo, entendeu? Então, ele foi sacudido na sua estrutura física, psicológica, espiritual, entendeu? Às vezes é preciso Deus fazer isso, mexer na nossa estrutura completa, para que a gente se sinta incapaz. E aí depende de Deus. A graça salvadora se manifestou, né? A carta aos Efésios ali, o apóstolo Paulo ele escreve, né, que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele aprendeu, né, que a salvação é pela graça de Deus. E ele escreveu lá em Tito que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Deus não escolheu uma elite para salvar. A graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos os homens. A iniciativa é de Deus, a resposta é do homem. Entendeu? Então é preciso que a gente entenda aí. Então é preciso saber que a graça de Deus, ela não está resumida a um grupo. Ela é a todos os homens. E Paulo entendeu isso, ele foi alcançado, né? Logo no ponto de partida da experiência de salvação, é para todos os homens. A graça de Deus, ela não é limitada, ela é ilimitada. Só não tem quem não quer, né? Então, todo o mérito aqui é de quem? Por quê? Porque ela é um favor imerecido. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela foi satisfeita com a atitude de Jesus morrendo pelos nossos pecados, que o homem estava devendo lá, né, pelos seus pecados. Mas a justiça de Deus foi cumprida através de Jesus, e por causa disso, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Entendeu? Porque a justiça foi cumprida lá na cruz. Entendeu? Então, não tem mérito nenhum humano isso. Entendeu? Todo mérito é de Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer. Entendeu? Saulo foi salvo pela misericórdia de Deus e nós hoje somos salvos pela misericórdia de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que é a misericórdia de Deus a causa da gente não ser consumido. Entendeu? As nossas obras de justiça é imundície para Deus. Entendeu? Então, só essa palavra já mata. Entendeu? Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Pronto. Isso aí encerra o assunto. Certo? Então, todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Mas Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus ele desviou a ira. Toda aquela ira que estava centralizada no homem por causa do pecado, ela foi desviada para Jesus na cruz. Isso aí significa o quê? Propiciação. Tá? Né? A propiciação. Propiciar é isso, é desviar a ira que estava sobre a nossa vida, foi desviada para Jesus. Então, é por isso que hoje a gente é salvo. A ira de Deus já caiu sobre Jesus ali na cruz, acabou. Então Deus quer derramar a sua graça, é o seu amor sobre a nossa vida. Entendeu? Então é evidente que a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ele foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo na sua vida. Entendeu? Levando a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a questão do Evangelho, de ser um cristão, não é que você foi convencido. É quando você aceita a palavra e resolve realmente se submeter a Deus, não é um convencimento, você nasceu de novo. É uma regeneração, é um novo nascimento. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino do céu. Entendeu? Então, número 2 aqui, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Vamos lá. A conversão começa no arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento, no Novo Testamento, é uma mudança de pensamento. É o metanoia. Entendeu? Você muda o pensamento. Não é um remorso.
Biblicamente, não. A palavra, etimologicamente, pode até também trazer essa ideia, né? Mas, biblicamente, arrependimento é uma mudança de pensamento. Está entendendo? Você se arrepende e muda a sua ideia. Você está indo para lá, aí você se arrepende, você volta. Entendeu? Você tem um remorso, você pode ter o remorso e continuar no erro. Agora, o arrependimento bíblico, o metanoi, ele é diferente. Você se arrepende e muda. Muda teu pensamento. E a mudança de pensamento traz mudança de atitude, que é a conversão. É isso que aconteceu com Paulo. Ele se arrependeu com aquele encontro, né? Trouxe esse arrependimento. É o que acontece conosco e com qualquer pessoa. A pessoa se arrepende, muda o seu pensamento, né? E a mudança de pensamento, biblicamente, leva à mudança de atitude. O que é a mudança de atitude? É conversão. Então a pessoa por isso que o apóstolo Pedro pregou: arrependei-vos e convertei-vos. Então, todo arrependimento é acompanhado de conversão, ou seja, toda mudança de pensamento traz mudança de atitude. Entendeu? Eu me arrependi, mas não muda as suas atitudes, não se converteu. O verdadeiro arrependimento é esse: mudança de pensamento e mudança de atitude. Então, foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Mas tudo isso é o quê? Vem através da obra regeneradora operada no espírito do crente pelo Espírito Santo. Entendeu? Só o Espírito Santo é que pode fazer essa mudança na vida da gente através da palavra. Entendeu? O velho homem, né? No processo da conversão, o velho homem é crucificado, né? Está lá na cruz, não deixa ele lá, que é o melhor lugar dele, deixa o novo homem viver a vida. Hoje nós somos novas criaturas. O velho homem está lá crucificado, não mexe nele não. Ele está doido para sair de lá, mas deixa ele lá. O melhor lugar para o velho homem é na cruz. Bem, número 2, conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Bem, estamos vendo aqui o exemplo dele que serve para nós, né? Foi o que aconteceu com Saulo, pois aquele resplendor que cegou seus olhos, né? Fez ver ele o quê? O Cristo ressuscitado, né? Ele mesmo disse: eu vi o Senhor, né? Então essa experiência, ele viu o Senhor não como aquela pessoa luminosa, bonita, ele viu o Senhor como Senhor e Salvador dele. Isso é que é importante. Ele viu diante dele o seu Salvador, ele entendeu assim, né? Então essa experiência sobrenatural impactante, né, o fez indagar a Cristo ressuscitado sobre o que ele deveria fazer. Você vê um cara orgulhoso igual Saulo, com cartas na mão, cheio de moral, cheio de autoridade, né, para fazer o que ele quiser. Ainda tinha um grupo de pessoas à disposição dele, né? Ele tinha carta branca para fazer o que quisesse com a vida das pessoas. Mas quando ele se encontra com Cristo, ele já se torna servo. Aquela arrogância já saiu toda. Ele já perguntou a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu faço? Veja como é que o Evangelho muda as pessoas radicalmente, repentinamente. Olha a mudança, né? Aquele homem orgulhoso, audacioso, truculento, agora humildemente, em questão de minuto, ele muda: Senhor, quem és tu? E agora, Senhor, o que eu faço? Já pedindo direção, já pedindo orientação. Aonde que ele fazia isso? Mudou. Já era mais aquele velho Saulo, já era outro Saulo, entendeu? Então, ele já transformou, né? A sua mente já foi transformada, né? Transformou a mente de Saulo, levando ele a reconhecer a Cristo, né? Negava, perseguia tanto, agora aceita, né? Então, como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce
da tristeza pelo pecado. O resultado de alguém que realmente se converteu, gente, é quando ele odeia o pecado, ele sente tristeza de pecar, sente tristeza do pecado, entendeu? Como vimos, a verdadeira conversão é que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa da meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo. Não tem como. Entendeu? Tudo isso é uma obra sobrenatural realizada pelo Senhor. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Entendeu? Então, querido, como a obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade, ação, uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É um ato divino, mas tem que ter resposta. Entendeu? Deus não força. Deus não vai obrigar você a abandonar o pecado. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Mas se você quiser, Ele te dá força para você largar o pecado, mudar de vida, ser uma nova criatura. Entendeu? Ele te está ali do seu lado, Ele te sustenta. Entendeu? Ele te auxilia. Só não obriga, mas Ele espera a resposta da tua parte. Em qualquer área da sua vida que você ainda está preso, Ele quer te libertar. Entendeu? Ele quer fazer mudança de vida. Aonde eu não sou liberto, Ele trabalha na área ali para me libertar. Entendeu? Vamos para a parte, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Mas você vê que houve resposta. Já entendeu que Ele era Senhor, que Jesus era Senhor, já se submeteu perguntando o que Ele deveria fazer. Quer dizer, Ele já mostrou uma submissão. O que hoje atrapalha muito a vida do cristão é a insubmissão. É a pessoa não se interessar de saber de Deus o que Ele quer que você faça. A pessoa toma suas decisões próprias, depois é que vem querer saber. Aí já é tarde, né? Vamos lá para a parte final. A parte 3, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Vamos ver aqui. Primeiro, a faculdade intelectual, certo? Então, mudou o pensamento, que nem eu falei. Mudança de pensamento. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto a mente, você pode ter nascido de novo, mas você precisa ter mente renovada. Entendeu? A palavra renovada na Bíblia é metamorfose. Essa palavra significa mudança de natureza, assim como a lagarta ela se transforma numa borboleta, muda a natureza dela de se arrastar para voar, assim também a nossa mente. Paulo usa esse termo metamorfose para mostrar que a nossa mente ela tem que mudar. Que não adianta, eu sou salvo, mas a minha mente é antiga, aquelas coisas velhas de sempre, entendeu? Então a gente não tem que ter essa ideia de se manter com a mente renovada, pensando nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Tem que ter uma mudança intelectual, pensar nas coisas que são de cima. Se eu sou crente, se eu penso nas coisas terrenas, só coisa ruim, está faltando alguma coisa, né? Número 2, faculdade das emoções. Então, nossos sentimentos, ele tem que mudar, entendeu? Nós temos que ter o sentimento da tristeza quando pecar e da alegria com a vida de santidade. Tem pessoas que a vida de santidade para ele é um bicho de 7 cabeças. Acha que santidade é fanatismo e as suas emoções não se encaixam. Entendeu? Então, nós temos que entender que nós temos que sentir a alegria pela vida de santidade e tristeza pelo pecado. O pecado, ele tem que trazer tristeza na nossa vida. Se eu pequei, eu me sinto triste, quero me consertar, quero me libertar. É isso que as nossas emoções ela tem que estar encaixada com a vontade de Deus. Nós não podemos se alegrar com coisa errada. Não podemos se alegrar com pecado, não podemos se alegrar com coisas da carne. Tem pessoa que está feliz, igual o pinto no lixo aí, com as coisas erradas. Então as suas emoções, elas não estão enquadradas na vontade de Deus.
Entendeu? As nossas emoções, elas têm que ser guiadas pelo Espírito Santo através da palavra. Se você sente alegria com coisa errada, tem alguma coisa errada. A tua alegria tem que ser com as coisas que alegram a Deus. Entendeu? Isso aí é uma coisa que a gente tem que entender. E a faculdade da vontade, né? Se o homem está convencido em seu intelecto, sentimento a respeito do seu pecado, resta agora exercer a sua vontade. Tudo depende da nossa vontade. Entendeu? Eu preciso ter a minha vontade enquadrada na vontade de Deus. Por isso que é bom a gente conhecer a vontade de Deus. As minhas emoções estão enquadradas em Deus, eu me sinto alegre com as coisas de Deus, me sinto triste com o pecado, me iro com as coisas erradas, mas não peco, né? Irai-vos e não pequeis, né? Alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Eu me sinto feliz de ler a Bíblia, de orar, de ganhar almas. Sinto feliz quando alguém aceita Jesus. Então as minhas emoções estão enquadradas com a de Deus, com a de Jesus, com a do Espírito Santo. E também as minhas faculdades mentais, né? A minha mente está pensando nas coisas que são de cima. Eu estou sabendo tudo que está acontecendo aqui, mas eu estou ligado no céu. A minha mente foi renovada. Eu estou passando por mudança. Então, quando isso tudo funciona bem, a minha vontade ela tem que estar enquadrada na vontade de Deus. Uma vez falaram para Jesus, né, sobre a comida, Senhor, come. Ele falou, não, uma comida eu tenho para comer. Aí os discípulos ficaram perguntando, Jesus ficou em Samaria, eles foram buscar alimento. Quando eles trouxeram a comida, eles falaram, mestre, come. Ele falou, não, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos ficaram pensando, será o quê? Trouxe comida? Alguém trouxe? Ele falou, não, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que me enviou. A minha comida é fazer a sua vontade e realizar a sua obra. Entendeu? Então, a comida de Jesus, a vontade de Jesus era a vontade do Pai. Então, nós só estamos bem quando a nossa vontade é a vontade do Senhor. Por quê? Nós temos vontade própria? Temos, mas a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Que a nossa vontade seja ser submisso à vontade de Deus. Aí você vai ver como que você vai prosperar e você vai ser bênção na mão de Deus. Então, o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi isso. Senhor, o que tu queres que eu faça? O que ele estava demonstrando aqui? Que a sua vontade estava enquadrada a partir daquele momento na vontade de Deus. Ele já queria, ele não falou, ele não quis tomar a iniciativa própria, ele já quis esperar a ordem de Deus para mostrar a ele o que ele deveria fazer. E Jesus falou para ele, vai, entra lá na cidade, né? E lá vão te dizer o que você deve fazer. Ele já se submeteu, ele obedeceu direitinho, foi para lá e esperou 3 dias sem comer e sem beber, em jejum e oração. E Ananias entrou lá, né? E fez o que Jesus mandou. Ananias estava até com o pé atrás, né? Mas obedeceu, que ele já estava convertido. Chegou lá, chamou ele de irmão, orou por ele, ele foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio da graça de Deus e nunca mais olhou para trás, né? Porque se converteu de verdade. Então, que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos estudar aí sobre a vocação dele, tá? Hoje estudamos sobre a conversão dele, que foi um grande exemplo para nós, tá? Então, que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu, dá o seu toquinho aí do lado direito aí, toca aí em inscrever, que você vai se inscrever no meu canal e tu vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Que você possa dar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixar o seu comentário, da onde você é. Vamos, né, se manter aí ligadinho um com o outro e Deus vai nos abençoar, tá bom? Até a próxima lição. Deus te abençoe.